Alguns reencontros não precisam de palavras, apenas o silêncio pesado de quem já amou. Demais. O relógio marcava 7h42 da manhã quando Clara Monteiro atravessou a entrada envidraçada do Hospital São Vicente, em Lisboa. O frio cortante do outono fazia o vapor escapar de sua respiração, como se o corpo tentasse expulsar a ansiedade que crescia no peito. Ela ajeitou a pasta de couro marrom nos braços e observou o reflexo tremido de si mesma na porta. Cabelos presos com descuido, olhar firme demais para quem estava prestes a reviver um passado. Era o primeiro dia no novo cargo, psicóloga clínica do hospital mais prestigiado da cidade. Mas o que ninguém sabia, o que ela nunca contaria, é que o principal investidor do projeto era o homem que ela jurou nunca mais ver. Miguel Duarte. O nome apareceu pela primeira vez no crachá de boas-vindas que recebeu na recepção. Diretor de Relações Estratégicas, Miguel Duarte. As letras pretas pareceram saltar do papel como uma lembrança que sangrava. Clara respirou fundo. 5 anos! É tempo suficiente para o coração esquecer. Murmurou, sem acreditar na própria mentira. Quando o elevador se abriu no 8º andar, um perfume conhecido atravessou o ar. A mistura exata de cedro e vetiver. Ela não precisou levantar os olhos para saber. Ele estava ali. Miguel se virou lentamente, com a mesma elegância fria que sempre o acompanhava. O terno cinza caía impecável sobre o corpo, e os olhos, aqueles olhos que um dia a fizeram acreditar em eternidade, pararam nela por um segundo longo demais. Clara! Senhor Duarte! A voz dela soou profissional, mas o coração vacilou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia que até o ar tinha medo de se mover. Miguel sorriu de leve, aquele sorriso de quem domina qualquer sala em que entra. Não esperava vê-la aqui. Eu também não esperava, respondeu Clara, fixando o olhar no tablet como se os números pudessem protegê-la. Mas a vida tem um humor estranho. Ele deu um passo à frente, o suficiente para que ela sentisse o calor sutil do perfume. Ainda gosta de café preto sem açúcar? Ela parou. Um segundo de hesitação bastou para expor o que 5 anos de distância tentaram apagar. E foi nesse instante que o passado voltou inteiro, com a força de algo que nunca morreu de verdade. A sala de reuniões no 8º andar do Hospital São Vicente era toda em vidro, com vista panorâmica para o miradouro de São Pedro de Alcântara. De lá, Lisboa parecia calma. As colinas, os telhados terracota, o brilho suave do Tejo refletindo a luz fria da manhã. Mas dentro da sala, o ar estava pesado. Clara sentou-se à mesa oval de carvalho, entre 2 diretores do hospital. O som dos talheres batendo contra os copos de água, o deslizar das canetas sobre os papéis. Tudo parecia amplificado, como se o silêncio estivesse prestes a desabar. Miguel entrou por último. Não precisou dizer nada. Sua presença preencheu o ambiente como uma nota grave que muda toda a melodia. O terno azul escuro, o relógio Rolex de aço no pulso esquerdo. O mesmo modelo que usava no dia em que ela o deixou. Tishkin. E aquele olhar de quem nunca esquece o que perdeu, mas finge que superou. Ele caminhou devagar até a cabeceira da mesa. Bom dia a todos. A voz firme e controlada. Espero que tenhamos um início de projeto produtivo. O hospital vai entrar numa nova fase, e cada um de vocês tem um papel crucial nisso. Clara manteve o olhar no bloco de anotações. Não queria ver, não queria sentir. Mas cada palavra dele soava pessoal demais, como se fosse dirigida apenas a ela. Durante a apresentação,
Miguel falou sobre investimentos, reestruturações e metas. O tom era técnico, mas os olhos, sempre que passavam por Clara, hesitavam por frações de segundo. E ela percebia. No final da reunião, o diretor-geral levantou-se sorridente. Clara, o Dr. Miguel é quem coordenará diretamente o projeto do novo Centro de Reabilitação. Vocês vão trabalhar lado a lado nas próximas semanas. O mundo pareceu girar por um instante. Clara tentou manter o sorriso, mas a garganta secou. Claro, será um prazer colaborar. As palavras saíram como um eco, distante, ensaiado. Miguel apenas assentiu, discreto. Tenho certeza que será. Quando todos começaram a sair, ele se aproximou, parou a poucos passos dela. Clara, podemos conversar depois da reunião de amanhã? Há assuntos que precisam ser alinhados pessoalmente. Ela sabia que assuntos não era exatamente o que ele queria dizer. E pela primeira vez nos últimos 5 anos, Clara sentiu claramente. O passado não estava morto. Estava apenas esperando por este momento para ganhar vida, naquela sala envidraçada de Lisboa. A cafeteria do hospital ficava no térreo, ao lado do jardim interno, onde enfermeiros e médicos costumavam fumar entre um turno e outro. Às 16h30, o lugar estava quase vazio. Apenas o som suave de uma máquina de café, moendo os grãos e o farfalhar das folhas de oliveira do pátio. Clara esperava sentada junto à janela. Vestia o mesmo uniforme branco do hospital, mas agora parecia menor dentro dele. Os dedos tocavam a borda da xícara ainda fumegante, traçando círculos no vapor que subia, como se quisesse adivinhar o futuro ali dentro. Miguel chegou alguns minutos depois. Dispensou os cumprimentos formais com um simples aceno de cabeça e pediu um expresso curto. Quando se sentou à frente dela, o silêncio se fez tão denso que nem o som do vapor escapando da máquina conseguiu atravessá-lo. Ele foi o primeiro a quebrá-lo. Eu não esperava te ver aqui, Clara. Ela levantou o olhar e, por um instante, os olhos dela, agora marcados por pequenas rugas de cansaço, encontraram os dele, ainda firmes, ainda orgulhosos. Nem eu, Miguel. O destino parece gostar de ironias. Ele soltou um leve riso. Não de alegria, mas de amargura. Ironias? Ou escolhas? O peso da pergunta caiu entre eles. Clara desviou o olhar para o jardim. Às vezes não há escolha. Às vezes, a vida decide por nós. Miguel se inclinou para a frente. O perfume do café misturando-se ao cheiro amadeirado do terno dele. A vida ou o medo, Clara? Aquelas palavras perfuraram o ar como uma agulha. Clara respirou fundo, controlando a voz que teimava em falhar. Eu tinha 27 anos, Miguel. Tua mãe no hospital. A empresa à beira da falência. E eu grávida. Eu fiz o que qualquer mulher sozinha e apavorada faria. Miguel ficou imóvel. As lembranças pareciam morder as beiradas do tempo. O apartamento em Lisboa, o cheiro de tinta fresca no berço, que nunca foi usado, as promessas feitas entre beijos e desfeitas entre lágrimas. E você? Ela perguntou com um tom mais firme. Conseguiu tudo o que queria? A empresa, o reconhecimento, o dinheiro? Miguel hesitou. O Rolex brilhava discretamente sob a luz fria do teto. Consegui, mas não dormi direito nenhuma noite desde que você foi embora. Clara o observou, sem saber se sentia raiva, pena ou simplesmente cansaço. Eu não vim aqui para reviver nada, Miguel. Só quero trabalhar e cuidar da minha filha. Miguel pousou a xícara, o som seco da porcelana ecoando como um ponto final. Mas seus olhos diziam o contrário.
Então espero que esteja preparada, Clara, porque às vezes o passado não pede licença para voltar. Do lado de fora, o sino da capela do hospital soou 6 vezes. Clara se levantou, ajeitou o uniforme e caminhou em direção à porta, sem olhar para trás. Mas enquanto Miguel a via se afastar, um detalhe lhe arrancou o ar. O pingente prateado pendurado no pescoço dela. O mesmo que ele lhe dera no dia em que pediu para ela não partir. O café esfriou, mas dentro dele algo reacendeu. Aquela noite, Miguel não conseguiu dormir. O quarto do Hotel Intercontinental Porto parecia sufocante, mesmo com as janelas abertas para o frio que vinha do Douro. O som distante dos bondes ecoava pela cidade adormecida, mas dentro dele o ruído era outro, o de lembranças que teimavam em não se calar. Deitado sobre os lençóis brancos, ele olhava para o teto e revivia cada detalhe do encontro. O olhar de Clara, a firmeza da voz dela, a confissão contida de um passado que ele acreditava ter enterrado há 10 anos. Ele se levantou, foi até o frigobar e serviu um pouco de água. A garrafa tremia em sua mão, e ele percebeu o quanto aquele reencontro o desarmara. Quantas vezes ele havia ensaiado um discurso caso algum dia voltasse a vê-la, mas no instante em que ela apareceu diante dele, com aquele uniforme simples e o cabelo preso num coque apressado, tudo o que ele sabia dizer se dissolveu em silêncio. Miguel acendeu um cigarro, mesmo sabendo que não deveria. O reflexo do isqueiro iluminou o rosto cansado no espelho do quarto. Olheiras fundas, barba por fazer, e um olhar que já não escondia culpa. Ele se perguntou o que Clara teria passado durante todos esses anos. Será que ainda guardava rancor? Ou apenas havia aprendido a seguir? Do outro lado da cidade, Clara também permanecia acordada. O pequeno apartamento em Vila Nova de Gaia parecia maior e mais frio do que nunca. Sofia dormia no quarto ao lado, cercada por desenhos colados na parede. Violinos, flores e um retrato de mãe e filha feito com lápis de cor. Clara observava a menina dormir, os cabelos dourados caindo sobre o travesseiro, o rosto sereno. Havia algo em Sofia, um jeito de franzir a sobrancelha, um brilho nos olhos que a fazia lembrar de Miguel todos os dias, mesmo que tentasse negar. Ela foi até a janela e olhou para as luzes do porto refletidas no rio. Quantas vezes imaginou como teria sido se não tivesse partido? Mas o tempo não volta, pensou, e a vida havia lhe ensinado a sobreviver sem respostas. No dia seguinte, Miguel acordou cedo. Vestiu um terno azul marinho impecável. Colocou o relógio Rolex no pulso e desceu para o café da manhã. A reunião com o conselho do hospital estava marcada para as 9, mas o que realmente o inquietava era outra coisa. A vontade ou necessidade de ver Clara novamente. Enquanto esperava o elevador, ele se flagrou lembrando do pingente prateado. Aquilo era mais do que um detalhe. Era a prova de que, de algum modo, ela ainda guardava algo dele. E essa constatação, em vez de confortá-lo, o deixou em alerta. No hospital, Clara tentava manter a rotina. A cada corredor que cruzava, temia esbarrar nele novamente. Mas o destino, esse velho cúmplice das coincidências, tinha outros planos. Às 10h15, enquanto carregava uma bandeja com amostras de sangue para o laboratório, ouviu vozes conhecidas na sala de reuniões principal. Reconheceu o tom firme, grave, inconfundível. Miguel! A curiosidade e o coração atraíram. Ela se aproximou discretamente, espiando pelo vidro da porta. Lá estava ele, de pé diante de uma equipe de médicos e diretores,
falando sobre investimentos e novos equipamentos de diagnóstico. Mas o que mais chamou a atenção dela foi o modo como ele olhou de relance para o corredor, como se soubesse que ela estava ali. O olhar deles se cruzou por uma fração de segundo, suficiente para reacender tudo o que ela tentava apagar. Clara deu um passo para trás, tropeçou na bandeja e os tubos de ensaio se estilhaçaram no chão. O barulho fez todos voltarem a cabeça. Miguel congelou. Clara ficou parada, vermelha, envergonhada, e antes que alguém dissesse algo, apenas murmurou um pedido de desculpas e fugiu pelo corredor. Mas dentro dela, algo gritava: por que agora? Por que ele voltou justamente agora? E dentro dele, algo ecoava: por que ainda dói como se fosse ontem? O destino havia apenas começado a brincar com eles. A tarde caiu sobre o porto com um céu cinzento, o vento vindo do Atlântico, atravessando as ruas estreitas como uma corrente fria. No hospital, a rotina seguiu seu curso. Macas indo e vindo, o cheiro de antisséptico misturado ao de café requentado, e vozes de pacientes ecoando pelos corredores. Clara tentava se concentrar no trabalho, mas o incidente da manhã não saía da cabeça. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar de Miguel. Aquele instante suspenso entre passado e presente que a deixara em descompasso. No laboratório, o barulho dos equipamentos era quase um refúgio. Ela digitava relatórios, verificava amostras e respirava fundo, como se o som mecânico das centrífugas pudesse abafar o caos dentro dela. Mas o destino, mais uma vez, decidiu não lhe dar trégua. Por volta das 17h, uma mensagem chegou ao intercomunicador interno. Enfermeira Clara Martins. Favor dirigir-se à ala administrativa. Dr. Miguel Duarte solicita sua presença. O coração dela parou por um instante. Por quê? O que ele quer agora? Tentou recusar, alegando estar ocupada, mas a voz da supervisora foi clara. É uma solicitação direta da direção. Vá, Clara. Ela caminhou até o elevador, cada passo mais pesado que o anterior. Quando as portas se abriram no 5º andar, o corredor parecia mais silencioso do que de costume. Ao fundo, uma janela revelava o pôr do sol refletido no Rio Douro, dourado, quase melancólico. Miguel estava à espera dela, em uma sala de reuniões menor, agora vazia. Sobre a mesa, apenas uma pasta aberta e 2 copos d'água. Obrigado por vir, disse ele, com uma voz que misturava formalidade e arrependimento. Clara manteve distância. Eu não tive escolha, Dr. Duarte. Miguel suspirou. Miguel! Você pode me chamar de Miguel, como antes? Ela permaneceu em silêncio. Ele continuou. Eu não queria que as coisas ficassem desconfortáveis, mas há algo que preciso entender. Clara o olhou com firmeza. Não há mais nada para entender, Miguel. Já faz 10 anos. Ele se aproximou lentamente, os olhos fixos nela. 10 anos. E mesmo assim, você ainda usa o colar. A mão dela instintivamente tocou o pingente prateado no pescoço. Um pequeno gesto, mas cheio de significado. É apenas uma lembrança, murmurou. De quê? Perguntou ele num tom baixo. De amor ou de arrependimento? Clara desviou o olhar. Aquela linha entre orgulho e dor era tão fina que qualquer palavra poderia rompê-la. Eu o mantenho porque me lembra quem eu era antes de tudo desabar. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Então, estendeu a pasta sobre a mesa. Este é o relatório do novo programa de bolsas para jovens músicos. Eu descobri que você coordena um grupo de alunos voluntários no hospital. Ela assentiu, sem entender o motivo daquela conversa. Sim,
É um projeto pequeno. Pequeno? Repetiu ele, mas significativo. Eu gostaria de ampliar esse programa. Financiar instrumentos, aulas, apresentações. Clara o interrompeu. Por quê? Porque agora, Miguel? Ele respirou fundo. Porque talvez essa seja a única forma que eu tenha de consertar o que deixei quebrar. O silêncio voltou. Pesado. Tenso. Do lado de fora, as luzes da cidade começavam a acender, refletindo nas janelas do prédio. Clara recolheu a pasta, mas antes de sair, olhou para ele uma última vez. Dinheiro não apaga o passado, Miguel. Não, respondeu ele. Mas talvez compre tempo para um novo começo. Ela saiu sem dizer nada, e Miguel permaneceu ali, imóvel, olhando para o reflexo do próprio rosto no vidro, dividido entre o homem que o mundo via e aquele que ele já não reconhecia. E em algum ponto distante do hospital, o som de um violino ecoou pelo corredor. Miguel fechou os olhos. Aquela melodia, ele conhecia, mas ainda não sabia o porquê. O som vinha do auditório improvisado no subsolo do hospital. Miguel, intrigado, seguiu o eco da melodia até chegar à porta entreaberta. Dentro, um pequeno grupo de pacientes e funcionários se reunia para uma apresentação musical. No centro, uma menina de uns 10 anos, com cabelos dourados presos em trança e um violino quase do tamanho do corpo, tocava Ave Maria com uma serenidade desconcertante. As notas pareciam flutuar pelo ar, preenchendo cada canto da sala. Miguel ficou imóvel. Algo naquela melodia o atingia em cheio. Não apenas pela técnica da menina, mas pelo modo como ela fechava os olhos, inclinava a cabeça, sentia cada compasso. Era o mesmo jeito que Clara tinha, quando se deixava levar pelas músicas que ouvia no rádio, 10 anos atrás, nas madrugadas de Lisboa. Ele se aproximou discretamente. A menina terminou de tocar e foi aplaudida pelos poucos presentes. Um senhor comentou sorrindo: "Essa garota é um prodígio!" E pensar que aprendeu sozinha, ouvindo vídeos antigos na internet. Miguel se aproximou ainda mais, quase sem perceber. "Como é o nome dela?" Anne perguntou, tentando soar casual. "Sofia", respondeu a enfermeira ao lado. "Sofia Martins, filha da enfermeira Clara." O chão pareceu sumir sob seus pés. Sofia Martins. O sangue gelou nas veias. Ele observou a menina guardar o violino num estojo gasto, de couro marrom. Por um instante os olhos dela se cruzaram com os dele, e naquele olhar, uma mistura de inocência e curiosidade, Miguel reconheceu algo impossível de negar. O mesmo tom de verde que via todos os dias no espelho. O tempo parou. As batidas do coração dele ficaram descompassadas, como se o corpo tentasse acompanhar a música que já havia terminado. Mais tarde, sentado sozinho no estacionamento do hospital, Miguel não conseguia parar de pensar. Sofia, 10 anos. A idade batia com perfeição. As lembranças voltaram como ondas violentas. O dia em que Clara foi embora. A carta deixada na mesa. As palavras que ele nunca respondeu. "Eu preciso ir. Não posso mais viver à sombra dos teus planos. Talvez um dia você entenda. Ele nunca entendeu. Até agora." Naquela noite, Clara voltava para casa com Sofia ao lado. A menina, ainda empolgada, falava sem parar. "Mamãe, o senhor que estava no fundo da sala. Ele me olhou o tempo todo. Tinha uns olhos estranhos, tristes." Clara forçou um sorriso. "Devia ser alguém da direção do hospital. Não se preocupe." Mas por dentro, o coração dela acelerava. Ela sabia exatamente quem era o homem no fundo da sala. E sabia também que, a partir daquele momento, o segredo que guardara por uma década
estava prestes a ruir. No apartamento, Sofia guardou o violino com cuidado e foi dormir. Clara ficou parada diante da janela, olhando as luzes tremulantes da ponte Dom Luís I refletidas no Douro. As mãos tremiam. "Por favor, Deus, não agora", murmurou quase sem voz. Enquanto isso, Miguel, do outro lado da cidade, abria o laptop. Buscou discretamente nos registros internos do hospital. Lá estava Sofia Martins, 10 anos, residente em Vila Nova de Gaia, filha de Clara Martins. O cursor piscava diante da tela. E pela primeira vez em anos, Miguel Duarte sentiu medo. Medo do que o amor ainda podia fazer. O amanhecer no porto nasceu envolto em névoa. E Miguel, sem dormir, revivia um nome que o perseguia: Sofia. Agora tudo fazia sentido. O colar de Clara, o olhar contido, a distância forçada. Ela tentava proteger algo, ou alguém. No hospital, Clara tremia ao tocar nos prontuários. Quando leu a mensagem dele, "Precisamos conversar", o coração disparou. À tarde, encontraram-se sob a chuva. "Quando é o momento certo para um pai conhecer a própria filha?" perguntou Miguel. O silêncio dela foi resposta. "Sofia nasceu com um problema no coração. Eu não podia te pedir ajuda, não depois de tudo." Ele ouviu calado, devastado. Clara partiu, deixando-o sozinho sob a chuva. O tempo parado, às 18h10. Dias depois, Miguel voltou ao hospital. Ouviu o som de um violino infantil e viu Sofia tocar. Os dedos leves, o olhar sereno. Quando ela sorriu, algo nele se partiu. Passou a visitá-la em segredo, levando partituras e doces. A menina o chamava de Senhor do Terno Azul, sem imaginar a verdade. Clara, ao descobrir, o confrontou. "Você não tem esse direito." "Talvez não, mas não posso fingir que ela não existe." E por um instante, o ódio e a ternura se confundiram no olhar dela. No fim de semana, Clara levou Sofia à Ribeira. A menina falava com entusiasmo do homem que a fazia tocar para curar o coração. Clara sabia. A verdade estava próxima. No sábado seguinte, durante o concerto do hospital, Miguel assistiu escondido. Sofia tocou como se o mundo parasse. Ao fim, correu até ele. "Você veio!" E o abraçou sob o olhar atônito da mãe. Miguel conteve-se. "Eu só queria ver o talento de vocês duas." Mais tarde, Clara o enfrentou nos bastidores. "E você prometeu ficar longe?" "Como, Clara? Como se fica longe da própria filha?" Ela o acusou de trazer perigo e escândalos. Ele respondeu com dor. "E eu? Eu vivi em paz desde que vocês se foram?" Quando ele partiu, Clara mal se sustentava em pé. Sofia apareceu inocente. "Mamãe, o senhor Miguel chorou quando eu toquei." "Por quê?" Clara sorriu com tristeza. "Porque às vezes o coração reconhece o que a vida tentou esconder." E no fundo, soube que o segredo não poderia permanecer em silêncio por muito tempo. O domingo amanheceu com cheiro de chuva e café. No pequeno apartamento em Gaia, Clara tentava disfarçar a tensão, enquanto Sofia, ainda de pijama, desenhava em silêncio. Quando a menina contou o sonho em que chamava Miguel de pai, o mundo de Clara parou. O passado batia à porta com o rosto da filha. No hospital, Miguel caminhava sem rumo, até ver um desenho de Sofia. Ela, Clara e um homem de terno azul sem rosto. Quando Clara o encontrou ali, o silêncio entre eles dizia mais que qualquer palavra. "Eu sei o que quero", ele confessou. "Estar presente." Mas Clara respondeu: "Não existe tarde demais para quem não viveu o começo." Naquela tarde, Sofia adoeceu. Miguel correu ao hospital e a viu dormindo, frágil, entre fios e monitores. "Eu devia ter estado aqui", murmurou.
Então me ensina a amar direito dessa vez, pediu ele. E Clara, cansada demais para fugir, não respondeu. Nos dias seguintes, Miguel não saiu do hospital. O ódio cedeu lugar a uma trégua silenciosa. Até que uma repórter apareceu, fotografando o milionário que investe em arte e saúde infantil. Clara, desesperada, temeu que o segredo viesse à tona. No fim do dia, enfrentou-o. Você vive sob holofotes. Eu não posso permitir que ela vire notícia. Miguel apenas respondeu. A única coisa que me faltava tinha um nome e um violino nas mãos. Mas o inevitável aconteceu. A revista saiu com a foto dele no hospital. E ao fundo, Sofia, com o violino nos braços e o mesmo olhar verde. As redes explodiram em boatos. Clara chorou em silêncio. O preço do segredo, enfim, cobrava-se. Miguel perdeu o cargo no projeto e Clara perdeu a paz. À noite, enquanto o café esfriava na mesa, olhou a capa da revista e soube. Não havia mais como esconder. A verdade, aquela que ela tentou calar por 10 anos, já tinha o rosto de uma criança. O céu do porto amanheceu encoberto, como se a própria cidade pressentisse o peso do que estava por vir. No pequeno apartamento em Vila Nova de Gaia, Clara passou a noite sem dormir. O relógio da parede marcava 6h45 quando ela finalmente se levantou, as olheiras profundas denunciando a insônia. Sofia ainda dormia no quarto ao lado, abraçada ao violino, como fazia sempre que estava ansiosa. A revista continuava sobre a mesa da cozinha. A capa já estava amassada de tanto ser dobrada, guardada e novamente aberta. Clara olhou para a foto. O sorriso inocente de Sofia, o olhar de Miguel no fundo, e sentiu o estômago revirar. Ela sabia que o tempo das meias-verdades tinha acabado, mas como se conta a uma criança de 10 anos que o homem que ela conhece como o Senhor do Terno Azul é, na verdade, o pai que ela nunca teve. Do outro lado da cidade, Miguel tomava café sozinho no lobby do hotel. O jornal do dia exibia sua foto novamente, agora acompanhada de manchetes sensacionalistas. O milionário e a menina misteriosa. Relação pessoal pode abalar o império do Art-Tech. Ele desligou o celular. As ligações da imprensa não paravam. E saiu às pressas, decidido. Sabia que Clara jamais o atenderia por telefone. E sabia também que, se não falasse com ela agora, talvez perdesse a última chance de reconquistar o que realmente importava. Ao meio-dia, Clara esperava Miguel na cafeteria do hospital. Não por escolha, mas porque ele havia deixado um bilhete na portaria, implorando por uma conversa. Ela relutou em ir, mas no fim, o medo de ver tudo ruir sem controle falou mais alto. Miguel chegou com o olhar abatido, o terno desalinhado, o semblante de quem carregava o peso de 1000 arrependimentos. Ela foi direta. "O que você quer, Miguel?" Ele pousou o celular sobre a mesa, mostrando a tela. Dezenas de mensagens, manchetes, fotos. "Isso fugiu do meu controle, Clara. Eu tentei conter, mas agora todos sabem." Clara passou a mão no rosto, exausta. "Todos sabem? Eles acham, Miguel. E o pior é que talvez estejam certos." "Então me deixa assumir," ele insistiu. "Deixa o mundo saber." Ela levantou o olhar fria. "E depois? A vida dela virando alvo? Jornalistas batendo na porta, drones sobre o telhado? Você vai protegê-la disso?" Miguel hesitou. O silêncio dela era mais cruel do que qualquer acusação. "Eu só quero ser pai, Clara," disse com a voz baixa. "Não mais o empresário, o nome, a manchete. Só isso. Você acha que basta querer?" Ela retrucou sem raiva, apenas cansaço.
Nina, ser pai é estar lá quando ela tem febre às 2 da manhã, quando chora sem motivo, quando precisa de alguém para segurar a mão. Onde você estava? Miguel fechou os olhos. Eu não sabia. Sabia o suficiente, respondeu ela, num sussurro amargo. Sabia o que era importante para ti naquela época. E não era a gente. Ela se levantou, pronta para ir embora, mas ele segurou o pulso dela. Não com força, mas com desespero. Oh, por favor, Clara, me dá uma chance. Ela o olhou por alguns segundos e algo dentro dela se quebrou. A chance que você quer não é minha para dar, Miguel. É dela. Naquela tarde, Clara voltou para casa mais cedo. Sofia a esperava sentada no sofá, com a revista aberta no colo. O coração de Clara gelou. Mamãe! Yete! A menina começou com a voz fraca. Por que disseram que eu pareço com ele? Clara sentou-se ao lado, as mãos suando. Por um instante pensou em mentir. Mas o olhar da filha, tão cheio de inocência e ao mesmo tempo tão maduro, a desarmou completamente. Ela respirou fundo. Sofia, lembra quando eu dizia que teu pai morava longe, num lugar onde não podíamos visitar? A menina assentiu, desconfiada. Eu disse isso porque era mais fácil do que contar a verdade. Sofia apertou o violino contra o peito. Então ele existe? Clara sentiu as lágrimas descerem. Existe, meu amor. E ele te viu tocar. E chorou. O silêncio tomou conta do pequeno apartamento. Sofia piscou, como se tentasse processar. Senhor Miguel. Clara assentiu em prantos. E sim. A menina ficou imóvel, o rosto confuso, o lábio tremendo. Por que você não me contou antes? Clara a abraçou, mas Sofia se soltou. Você sempre disse que eu podia confiar em você. A voz da menina vacilava. Mas você mentiu. Clara tentou alcançá-la, mas Sofia correu para o quarto e bateu à porta. O som ecoou como um estalo no peito. Naquela noite, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Uma voz pequena, trêmula do outro lado da linha. É verdade o que estão dizendo? Perguntou Sofia. Que você é meu pai? Miguel levou alguns segundos para responder. Quando falou, a voz saiu embargada. É verdade, sim. Do outro lado, silêncio. Depois, apenas um sussurro. Então, por que você foi embora? As palavras cortaram como lâmina. Ele fechou os olhos com lágrimas escorrendo. Porque eu fui covarde, Sofia. Mas eu voltei. A linha ficou muda. E Miguel entendeu que às vezes o perdão é mais silencioso que a culpa. O domingo amanheceu cinzento, e o vento que vinha do Douro parecia arrastar junto os pedaços partidos de 3 corações. Clara passara a noite sentada no chão, encostada à porta do quarto de Sofia. O som abafado do choro da menina vinha e voltava em ondas, até que, perto do amanhecer, tudo se calou. Na mesa da cozinha, o violino de Sofia estava ali, encostado ao banco, como se tivesse perdido a alma. Clara olhou para o instrumento e sentiu uma pontada no peito. Era como se a música tivesse deixado a casa junto com a paz. Do outro lado da cidade, Miguel caminhava sozinho pela beira do rio, sem destino. Vestia um casaco simples, algo raro para quem sempre fora impecável. Aquela manhã fria parecia um castigo justo. Na ponte Dom Luís Prior, parou e olhou o reflexo trêmulo da cidade nas águas. Quantos anos desperdiçados entre fusões, relatórios e voos internacionais. Quantas vezes pensara em Clara e escolhera o silêncio, achando que ainda teria tempo. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem, apagou, escreveu de novo. Nada parecia suficiente. Então simplesmente escreveu: Não quero desculpas, Clara. Quero consertar o que quebrei. Nem que leve a vida inteira. Não enviou. Guardou o telefone no bolso e continuou andando, como se esperasse que o tempo lhe desse uma resposta. 3 dias depois,
Sofia ainda não falava com a mãe. Ia para a escola em silêncio. Voltava em silêncio. Só o som das teclas do piano quebrava o vazio. Notas curtas e tristes que ecoavam pela casa. Numa tarde, Clara tentou se aproximar. Sofia, posso entrar? A menina não respondeu. Clara entrou mesmo assim. Sofia estava sentada diante do piano, os dedos parados no ar. Ele ligou para mim, disse Sofia sem olhar. Disse que voltou. Clara engoliu em seco. Eu sei. E você vai deixar ele ficar? E perguntou a menina, virando-se devagar. Clara respirou fundo. Eu não posso decidir isso por você, Sofia, mas talvez você possa ouvir o que ele tem a dizer. Sofia abaixou a cabeça. Não quero ouvir desculpas. Às vezes o perdão não é para quem errou, respondeu a mãe, com voz baixa. É para a gente poder seguir em frente. A menina não respondeu, mas as lágrimas começaram a escorrer silenciosas. Clara se aproximou, abraçando-a por trás. Desta vez, Sofia não se afastou. Na semana seguinte, o Conservatório de Música do Porto organizou um pequeno concerto beneficente. Sofia foi convidada a tocar uma peça solo, a mesma que costumava ensaiar com Miguel. No dia do evento, o salão estava lotado. As luzes baixas, o murmúrio do público, o som distante de instrumentos sendo afinados. Clara, sentada na plateia, olhava ao redor com o coração apertado. Quando as cortinas se abriram, Sofia entrou, pequena, firme, com o violino nas mãos. Ela olhou brevemente para o público e parou. Entre as pessoas, na terceira fileira, estava Miguel, sem terno, sem brilho, apenas um homem de olhos marejados. Sofia hesitou, mas o maestro fez um leve gesto de encorajamento. Ela levantou o arco, respirou fundo e começou a tocar. As notas ecoaram como um diálogo entre dor e esperança. Cada vibrato parecia uma pergunta sem resposta. Cada pausa, uma confissão silenciosa. Quando terminou, o teatro inteiro se levantou. Mas ela não sorriu. Desceu do palco e foi direto até ele. Você veio, disse com a voz quase infantil. Miguel assentiu, sem conseguir falar. E se eu errar de novo? Perguntou a menina, os olhos marejados. Ele se ajoelhou diante dela, em meio à multidão. Então eu vou estar aqui para te ajudar a levantar. Por um momento, o tempo parou. Sofia olhou para ele, depois para a mãe, e enfim o abraçou. Foi um abraço breve, trêmulo, mas bastou. Aplausos ecoaram, mas Miguel só ouvia o som do coração da filha batendo contra o dele. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se inteiro. Naquela noite, Clara observava pela janela o reflexo das luzes do porto sobre o Douro. Sofia dormia no sofá, o violino ao lado. Miguel, sentado à mesa, segurava uma xícara de chá. Algo simples, quase simbólico. Você sabe que ainda não está perdoado, disse Clara, sem olhar. Ele sorriu, triste. Eu sei, mas só o fato de poder tentar já é mais do que eu merecia. Clara o olhou por um instante, e nos olhos dela havia cansaço, mas também paz. Talvez o amor não fosse um retorno, mas um recomeço. E enquanto a cidade dormia, uma família, quebrada, imperfeita, mas viva, encontrava, enfim, um novo começo entre o som distante de um violino e o perdão que nascia devagar. O inverno se despedia lentamente do porto, e com ele, as dores antigas pareciam, enfim, começar a derreter. Na varanda do pequeno apartamento de Clara, o sol entrava tímido pelas cortinas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Era uma manhã comum, mas pela primeira vez em muitos anos,
Comum não significava vazia. Miguel estava na cozinha, de avental, tentando preparar panquecas. O cheiro de massa queimada começava a se espalhar quando Clara apareceu na porta, os braços cruzados, um leve sorriso no rosto. Ainda não aprendeu a virar sem destruir o café da manhã? Odette Dick, perguntou ela divertida. É um talento que exige prática, respondeu ele, fingindo seriedade enquanto raspava a frigideira. Ou talvez humildade, devolveu ela. Humildade? Acho que prefiro continuar tentando queimar, disse, e os dois riram. Era um riso leve, sem máscaras. Aquele tipo de riso que nasce quando a dor já não domina tudo. Sofia entrou na cozinha, sonolenta, o violino na mão. Cheira a incêndio, murmurou sentando-se à mesa. Miguel serviu a panqueca torta num prato, enfeitou com morangos e colocou diante dela. Para a minha artista favorita. Sofia o olhou de soslaio, tentando conter um sorriso. É porque você queimou todas as outras? Ele fingiu ofensa. E esse é o meu toque especial. Clara observava a cena em silêncio. E dentro dela havia uma mistura agridoce. O medo de acreditar demais e o alívio de não precisar mais fugir. Nas semanas seguintes, Miguel começou a ajustar o ritmo de sua vida. Abriu mão de reuniões noturnas, passou a dividir seu tempo entre Lisboa e o Porto. No escritório, os colegas estranharam o novo comportamento. O homem que antes vivia conectado, agora desaparecia por horas, sem telefone, sem e-mail, mas ele estava lá, nas aulas de violino de Sofia, nas idas ao mercado com Clara, nas pequenas conversas sobre nada e sobre tudo. Uma tarde, enquanto esperavam o metrô na estação da Trindade, Clara comentou: Nunca pensei que te veria assim, tão simples. Eu também não, respondeu ele. Talvez o simples seja o que a gente passa a vida toda tentando comprar, mas só se ganha quando perde tudo. Clara sorriu, mas não respondeu. A verdade é que ainda havia feridas. Algumas noites ela acordava e o medo voltava. O medo de que tudo fosse uma ilusão temporária. Mas então ouvia o som do violino de Sofia vindo do quarto e se lembrava. Algumas músicas, mesmo tristes, ainda são belas. Naquele sábado, o conservatório organizou uma exposição de arte dos alunos. Sofia havia pintado um quadro, algo que ninguém esperava. Era uma tela simples, o contorno de um homem de costas, uma mulher ao fundo e uma menina entre eles, segurando um violino. O título, Quando o Som Volta para Casa. Miguel ficou em silêncio diante da pintura. Clara, ao seu lado, sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de perceber que estava chorando. Acho que ela entendeu antes da gente, murmurou ele. Clara assentiu. As crianças sempre entendem. A gente é que demora para aceitar. Sofia apareceu, orgulhosa. Gostaram? Está perfeito, respondeu Miguel com a voz embargada. A menina riu. Ainda bem, porque é a nossa história. Meses depois, o verão chegou. No terraço do pequeno café à beira do Douro, o trio se reunia todo domingo. Panquecas, violino e risadas. Os turistas passavam, às vezes reconheciam Miguel da televisão ou das revistas, mas ele parecia não notar. Ali, ele não era o milionário da medicina. Era apenas um pai, um homem tentando reaprender a viver. Clara, com os cabelos soltos ao vento, olhava para ele e sentia um tipo de paz que não vinha do perdão, mas da convivência. Porque, afinal, perdoar não era esquecer, era escolher continuar, mesmo sabendo tudo o que doeu. O sol começava a se pôr sobre o rio.
Sofia afinava o violino, enquanto Miguel tirava uma pequena câmera do bolso. Vamos registrar o primeiro verão da nossa nova vida, disse ele. Clara se aproximou, e Sofia se encaixou entre os dois. O clique ecoou suave, e o reflexo dourado do Douro tingiu o rosto dos três. Por um instante, não havia passado nem mágoa, nem promessa. Só o agora, imperfeito, frágil, mas verdadeiro. E no fundo, talvez fosse isso o amor. Não um retorno glorioso, mas o simples milagre de poder recomeçar. 3 anos haviam se passado desde o concerto no auditório da Gulbenkian. Lisboa seguia sendo a mesma, com suas ladeiras, os bondes amarelos rangendo pelas curvas estreitas e o cheiro de café torrado se misturando ao sal do Tejo. Mas, para Miguel, o tempo parecia ter mudado de textura. Agora fluía mais devagar, como se cada minuto pedisse para ser sentido, não apenas vivido. Ele morava em um pequeno apartamento no Chiado, de janelas voltadas para o pôr do sol. O velho terno de CEO pendia esquecido no armário. Em vez disso, usava camisas leves e deixava a barba crescer. Pela primeira vez em décadas, não tinha pressa. Na parede, um retrato emoldurado mostrava Sofia sorrindo. Agora com 12 anos, segurando um violino novo. Abaixo da foto, uma partitura escrita à mão trazia o título Luz do Tejo, composta por ela mesma. Clara costumava visitá-lo aos fins de semana. Chegava com uma cesta de pão fresco da padaria da esquina e aquele mesmo olhar sereno, meio desconfiado, meio cúmplice. Eles não viviam juntos, mas também não precisavam de rótulos. O amor, depois de tanto tempo, havia aprendido a falar baixo. Naquela manhã de domingo, Sofia o chamou da varanda. Pai, escuta! O arco roçou as cordas e o som do violino encheu o ar, vibrando suave, como se o próprio vento tocasse junto. Miguel fechou os olhos. Cada nota parecia costurar os pedaços que o passado havia rasgado. As vozes do hospital, o cheiro de álcool, o frio das despedidas, tudo se dissolvia no calor daquela melodia. Clara, observando de longe, sabia. O que um dia foi dor, agora era música. E, pela primeira vez, ela não sentiu medo de recomeçar. Quando Sofia terminou, o silêncio durou apenas 1 segundo. Depois, o bater de palmas ecoou pela rua. Miguel se aproximou da filha, ajoelhou-se e a abraçou. Isso é o som do futuro, meu amor. Ela sorriu, ainda segurando o violino. Não, pai, é o som do que ficou. Do lado de fora, o sol descia sobre Lisboa, dourando as fachadas antigas. E por um instante, o tempo parou. Não para lembrar o que foi perdido, mas para celebrar o que, enfim, havia sido encontrado.